Meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós vamos resolver as atividades da primeira semana do PET de Matemática do 8º ano. E se você ainda não está por dentro dessa matéria, clica no card que vai aparecer aqui em cima, que eu fiz um vídeo com as noções básicas de geometria plana. E depois você vem para esse vídeo e vê a resolução. Assim sua absorção vai ser muito maior, tá ok? Então vamos começar com a questão de número 1. E ele já começa te dando alguns dados para te nortear. E tá assim: um ângulo de uma volta completa mede 360 graus e o de meia volta é conhecido como ângulo raso, medindo 180. Ele mostra um ângulo de 360 e um ângulo de 180. E continua. Um ângulo agudo é qualquer ângulo cuja medida está compreendida entre 0 e 90 graus. Ângulo obtuso é qualquer ângulo cuja medida está compreendida entre 90 e 180 graus. Posteriormente, ele vai te mostrar alguns ângulos que são agudos. Olha o ângulo AVB, 15 graus, AVC, 45 graus, AVD, 80 graus. Na sequência, ele te mostra alguns ângulos que são obtusos. O AVB, 110 graus, AVC, 135 graus, AVD, 175 graus. Então, ele pergunta como podemos classificar um ângulo cuja medida é 140 graus, agudo ou obtuso. Bom, se o ângulo é maior que 90 e menor que 180, a medida dele é a medida de um ângulo obtuso. E a gente classifica como sendo um ângulo obtuso. Acabou, pode acreditar, não é brincadeira. Vocês estão de sacanagem! Agora nós vamos para a questão de número 2. O transferidor é um instrumento que ajuda a construir um ângulo a partir de sua medida em graus. Na figura a seguir, vê-se a imagem de um transferidor corretamente posicionado para medir os diversos ângulos, todos com vértices no ponto V. AVA, AVB, AVC, AVD, AVE, AVF, AVH e AVI. Determine as medidas desses 9 ângulos. Bom, primeiramente vamos começar determinando a medida do ângulo AVA, que eu vou marcar em vermelho para você. Repara que ele passa no zero, então o ângulo AVA é zero. Posteriormente vamos marcar o ângulo AVB, em vermelho. Repara que o Sony está mostrando para você que ele vai do 0 ao 30, então o AVB é 30 graus. O AVC vai do 0 aos 45 graus, então o AVC, 45 graus. Desmarcamos o AVC, vamos marcar o AVD. Repara que ele passa em cima do ângulo de 60, então a abertura é de 0 a 60 graus, AVD igual a 60 graus. AVE, ele passa em cima do ângulo de 90, a abertura é de 0 a 90 graus, AVE, 90 graus. AVF, ele passa em cima do ângulo de 120, a abertura é de 0 a 120 graus, AVE, 120 graus. AVH, ele vai em cima do ângulo de 150 graus, a abertura é de 0 a 150 graus, AVH, 150 graus. E, finalmente, AVI. Ele passa em cima do ângulo de 180 graus, a abertura é de 0 a 180 graus, AVI igual a 180 graus. Vamos para a segunda parte do exercício número 2. Com a ajuda de um transferidor, desenhe em seu caderno cada ângulo separadamente, depois classifique-o em ângulo agudo ou obtuso e escreva os nomes dos ângulos especiais que alguns desses ângulos recebem. Para cada ângulo agudo, escreva o ângulo complementar e o ângulo suplementar correspondente. Repara que ele pede para escrever o complementar e o suplementar somente se o ângulo for agudo. Então vamos começar com o ângulo AVA. Com a ajuda do transferidor, a gente vai desenhar esse ângulo. Primeiramente, a gente vai marcar o centro do transferidor com um pontinho, você pode marcar com seu lápis. Marca o ângulo 0. Depois de marcar o 0, você deve marcar o ângulo que você quer. Como o ângulo que a gente quer é 0, vou marcar um pontinho em cima dele só para você ter uma ideia de como se usa, tá? Depois a gente tira o transferidor, liga os dois pontos, marca o ponto A, marca o ponto V, e nós temos o nosso ângulo de 0 graus. O nome dele é ângulo nulo, tá? Como ele não é agudo nem obtuso, a gente não precisa colocar nem complementar nem suplementar. Agora a gente vai fazer o ângulo AVB. Bom, para fazer o AVB, a gente pega o transferidor, marca o centro do transferidor, marca o ponto 0, procura o ângulo de 30 graus, marca um pontinho no ângulo de 30 graus, tira o transferidor, liga com a régua os dois primeiros, depois os dois últimos pontos. Faz o ponto A, faz o ponto V, faz o ponto B. E agora lá dentro a gente faz o desenho de ângulo e escreve 30 graus. Desenhamos. Esse é um ângulo maior que 0 e menor que 90, logo é agudo.
O complementar é o que falta a ele para dar 90, falta 60. O suplementar é o que falta a ele para dar 180, falta 150. Para desenhar o ângulo AVC, nós pegamos o transferidor, marcamos o centro com um ponto, marcamos o zero com um ponto. Achamos o ângulo de 45, olha o Sonit mostrando, marcamos com um ponto. Tiramos o transferidor, ligamos 2 pontos com a régua, ligamos mais 2 pontos com a régua. Marcamos o ponto A, o ponto V e o ponto C. Dentro dele nós fazemos o desenho, simbolizando que é um ângulo, escrevemos 45, desenhamos. Ele é um ângulo entre 0 e 90, então ele é agudo. O complementar é o que eu somo a ele para dar 90 graus, então eu tenho que somar 45. O suplementar é o que eu somo a ele para dar 180 graus, eu tenho que somar 135. Acabou. Agora vamos para o ângulo AVD, que é 60. Pegamos o transferidor, marcamos o centro, marcamos o zero. Lá no 60, que o Sony está marcando, a gente marca um ponto. Ligamos com a régua os 2 primeiros pontos, ligamos mais 2 pontos com a régua, fazemos a marcação do ponto A, ponto V, ponto D, marcamos o ângulo e escrevemos 60 lá dentro. É um ângulo entre 0 e 90, é um ângulo agudo. O complementar é o que eu somo a ele para dar 90, eu tenho que somar 30. O suplementar é o que eu somo a ele para dar 180, eu tenho que somar 120. Agora nós vamos para o AVE, que é 90 graus. Pegamos o transferidor, marcamos o centro, marcamos o zero. Lá no 90 que o Sony está te mostrando, a gente marca um pontinho. Tira o transferidor. Liga os 2 primeiros pontos, liga os outros 2 pontos. Marca o ponto A, o ponto V e o ponto E. Agora eu vou fazer o símbolo de ângulo de 90 graus, que é um quadradinho com um pontinho no meio. Esse ângulo não é agudo nem obtuso, ele é um ângulo especial, ele recebe o nome de ângulo reto. Tá ok? Vamos para o próximo, que é o ângulo AVF. A gente pega o transferidor, marca o centro, marca o zero. Procura o 120, olha o Sony te mostrando 120. Marca o 120, tira o transferidor, liga os 2 primeiros, liga os 2 últimos pontos, faz o ponto A, o ponto V e o ponto F. Desenha o símbolo de ângulo, escreve 120 e agora a gente só precisa classificar ele como agudo ou obtuso. Ele tem mais que 90 graus e menos 180, ele é um ângulo obtuso, então a gente não precisa colocar o complemento nem suplemento, segundo o nosso exercício. Vamos para o ângulo AVH. Bom, para desenhar o ângulo AVH, nós pegamos o transferidor, colocamos um pontinho no centro, um pontinho no zero. Achamos o 150, olha o Sony te mostrando aí onde está, marca um ponto nele. Tira o transferidor, liga os 2 primeiros, liga os 2 últimos pontos. Marca o ponto A, o vértice V e o ponto H. Faz o desenhozinho de ângulo lá dentro, escreve 150, desenhou. Agora, esse é um ângulo maior que 90 e menor que 180, é um ângulo obtuso. Não precisamos dar complementar nem suplementar. Próximo e último é o AVI, um ângulo de 180 graus. Para desenhar, a gente vai pegar o transferidor, marcar um pontinho no centro, marcar um pontinho no zero, marcar um pontinho no 180, onde já tem um vermelho lá. Vou marcar para você ver. Tira o transferidor, liga os 2 primeiros, liga o vértice ao último. Marca o A, marca o V, marca o I. Faz o desenho de ângulo raso, escreve 180. Esse aí é um ângulo, como eu já adiantei, né? Um ângulo raso. Ele recebe esse nome especial. A gente não precisa dar complementar nem suplementar. Agora vamos para a questão de número 3. E ela está assim. Observe a figura e responda. No início ele já mostra para a gente que U é perpendicular a V. Esse que o Sony está mostrando é o símbolo de perpendicular. R é paralela a S, um símbolo de paralelas entre elas. E a letra A está assim. Quais dessas retas são retas concorrentes entre si? Quais são paralelas entre si? Quais são perpendiculares entre si? Quais são oblíquas entre si? Bom, primeiramente, retas concorrentes são retas que se cruzam, tá ok? Independente do ângulo formado. Então a gente começa observando a reta U. A reta U se cruza com a V. A reta U se cruza com a R no ponto H. A reta U se cruza com a S no ponto G. A reta U se cruza com a T no ponto F. Agora, a V, ela se cruza com a R. A V se cruza com a S. Basta prolongar a V e prolongar a S, tá ok? Que elas vão se cruzar. A V se cruza com a T. Usando o mesmo raciocínio, a gente pode prolongar a V e prolongar a T.
AT se cruza com a R no ponto A e AT também se cruza com a S no ponto D. Acabou. Essas são as 9 pontos de concorrência entre as retas, tá ok? Agora, nós vamos listar as retas paralelas. Isso aqui já saiu de graça, né? Porque, afinal de contas, ele deu pra gente as retas que são paralelas. R é paralela a S. Então, retas paralelas R e S. Agora, retas perpendiculares. Mesma história, ele já deu a resposta pra gente. U é perpendicular a V, então retas perpendiculares U e V. E oblíquas. Bom, retas oblíquas são aquelas que se cruzam, mas não formam um ângulo de 90 graus. Então, nós listamos todas que se cruzam. Dessas 9 aqui é só tirar as que são perpendiculares, U e V. Então, serão 8 retas oblíquas. U e R, U e S, U e T, V e R, V e S, V e T, T e R e T e S. Pronto, acabou. Agora nós vamos para o item B. O ângulo IHJ, chamado de ângulo reto, possui qual medida? Bom, nós já sabemos, né, que a medida de um ângulo reto é 90 graus, então é simplesmente responder 90 graus. Essa aí vai entrar para mais uma das respostas inacreditáveis. Não acredito. Vamos para o item C. O ângulo BAH é suplementar ao ângulo BAC. Quanto mede o ângulo BAH? Essa ideia de suplementar, tá ok? Replementar e complementar é uma ideia que eu explico no vídeo Noções Básicas sobre Geometria Plana. Tá nos cards, é só clicar lá que você vai entender um pouco melhor sobre isso. Começamos encontrando aqui o ângulo BAH, que está marcado pela seta e simbolizado em azul, tá ok? E a gente sabe que o ângulo BAH e o BAC, que é o ângulo de 70, são suplementares, ou seja, a soma deles dá 180. Mas o BAC é 70. O 70 que está somando passa subtraindo, 180 menos 70, 110. Tira a setinha vermelha, coloca 110 lá, acabou o item C. Vamos para o item D. Os ângulos BAH e CAD são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, têm a mesma medida, né? É o que a gente sabe da teoria. Qual é a medida do ângulo CAD? Primeiramente, o CAD está marcado aí em azul, tá ok? Ele é oposto pelo vértice ao BAH, então a gente sabe que eles têm a mesma medida, são iguais. Como o BAH mede 110, o CAD mede 110. Então, tira a setinha, coloca 110, acabou. Letra E. Qual é a medida do ângulo DAH? O DAH está indicado com a setinha vermelha e marcação em vermelho para você, tá ok? A gente sabe que o DAH é oposto pelo vértice ao BAC, que é o de 70, e a gente sabe que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, e logo DAH mede 70 graus. Tira a setinha, coloca 70, acabou. Antes de iniciar a F, você precisa ter a noção do que são retas paralelas cortadas por uma transversal. E está tudo explicado no vídeo que vai aparecer no card aqui em cima. Clica nele, assiste a aula e depois você volta aqui. Sua absorção vai ser muito maior, porque senão você vai ficar aqui batendo cabeça eternamente com esses nomes que você compreenderia de maneira muito mais fácil se você visse o vídeo. Então, não bate cabeça. Letra F. Os ângulos correspondentes determinados por uma transversal a duas paralelas são congruentes. Qual é a medida do ângulo ADE? Bom, o ADE está simbolizado para você em vermelho pela setinha, tá ok? Bom, o ADE é correspondente aqui ao ângulo BAC. E ângulos correspondentes têm a mesma medida, então eles são iguais, tá ok? Logo, o ADE mede 70, porque o BAC mede 70. Tira a setinha, coloca 70, acabou. G. Qual é a medida do ângulo FDG? Olha ele marcado com a setinha, tá? A gente pode responder de duas maneiras, né? A gente pode responder que esse ângulo da setinha é oposto pelo vértice a 70 ou que ele é correspondente ao ângulo HAD. Vamos usar o fato da correspondência. FDG e DAH têm a mesma medida, pois são correspondentes. Como DAH mede 70, FDG mede 70. Tira a setinha, coloca 70, acabou. Letra H. Qual é a medida do ângulo FDE?
Olha o FDE marcado para você aí, tá ok? Bom, a gente sabe que o FDE é correspondente ao ângulo DAC, e ângulos correspondentes têm a mesma medida, como o DAC é 110, o FDE é 110. Acabou. Tira a setinha, coloca 110. E os ângulos colaterais determinados por uma transversal a duas paralelas se encontram do mesmo lado da transversal e são suplementares. Os ângulos CAD e ADE são colaterais internos. Quanto é a soma de suas medidas? Mais uma vez, se você estiver embolando com esses nomes, procure aqui no card, vai lá na matéria de retas paralelas cortadas por uma transversal e depois você volta aqui, tá ok? Que tá tudo explicadinho lá. E aqui ele já fala com a gente que ângulos colaterais são suplementares. E os ângulos que ele tá mostrando pra gente, um é o ângulo CAD, que está marcado pela seta, o outro é o ângulo ADE, que também está marcado pela seta. E ele quer saber a soma das medidas. Se a gente sabe que suplementar é uma soma igual a 180, a gente nem precisaria somar, né? Mas vamos somar aqui. O CAD mede 110, o ADE mede 70, 110 mais 70, 180. Bom, vamos para o item J. Os ângulos BAH e GDF são colaterais externos. Quanto é a soma de suas medidas? Olha o primeiro aí, ó, o BAH, e olha o segundo aí, ó, GDF. Se a gente fizer BAH mais GDF, vai ter 110 mais 70, 180 graus. K. Os segmentos DF e DA são congruentes, mas não consecutivos e colineares. Por quê? Primeiramente, ele afirma que eles não são congruentes, né? Ser congruente é ter o mesmo tamanho, então eles não têm o mesmo tamanho, mas eles são consecutivos e colineares, e pede para a gente explicar o que seria ser consecutivo e colinear. Se você não sabe isso, mais uma vez, procura no vídeo lá noções básicas sobre geometria plana, que está muito bem explicado. Vamos responder. O segmento DF ou FD é esse, e o segmento DA é o que está em azul. Primeiramente, eles são consecutivos porque eles possuem um extremo em comum, ou seja, o final do FD é igual ao início do DA, e eles não possuem mais nenhum ponto em comum, logo eles são consecutivos. Eles são colineares porque eles estão na mesma reta, que no caso é a reta T. Acabou. Vamos para a questão 4. A questão 4, mais uma vez a gente vai precisar da noção de retas paralelas cortadas por uma transversal. Procura no card, tá aqui em cima a matéria. Olha a matéria, depois volta aqui. Se você já olhou, pode dar continuidade no vídeo. Nas figuras abaixo, R é paralela a S. Encontre a medida de cada um dos ângulos indicados e classifique-os como agudo ou obtuso. Bom, a gente sabe que esses ângulos aqui, ó, são colaterais externos. Ângulos colaterais externos são suplementares. Em outras palavras, a soma deles dá 180. X mais 2x é igual a 180. 3x é igual a 180. O 3 que está multiplicando passa dividindo. 180 dividido por 3, 60. Acabamos de encontrar o x, que vale 60 graus. 60 graus é um ângulo agudo, que está entre 0 e 90. O 2x é 2 vezes 60, que é 120. Então, esse outro ângulo que vale 2x é 120. E ele é um ângulo maior que 90 e menor que 180, logo ele é obtuso. O próximo item, a gente vai precisar de uma construção auxiliar. A gente vai imaginar uma reta passando exatamente no vértice desse ângulo de 90 graus. E agora a gente vai apagar essa parte de cima da reta azul e vai prolongar a reta V. Eu fiz o prolongamento em roxo. Repara esse ângulo que está do lado do 130 que eu marquei em amarelo. A soma dos dois dá 180, tá ok? Então, esse ângulo amarelo é o que falta 130 para dar 180. Para a gente saber isso, é só fazer 180 menos 130, que dá 50. Então, o ângulo amarelo é de 50. Se a gente reparar essas duas retas paralelas, elas estão cortadas pela transversal V. Logo, 50 e essa parte do ângulo reto são alternos internos. E ângulos alternos internos são congruentes, têm a mesma medida. Logo, essa parte de baixo da reta azul, desse ângulo, é de 50 graus. Agora a gente vai apagar da mente essa reta roxa e vai imaginar novamente aquela segunda parte do desenho. Eu sei que a soma desses dois ângulos que estão entre a reta azul tem que dar 90. Então, a parte de cima da reta azul é o que falta 50 para dar 90, ou seja, 90 menos 50. Falta 40.
Se nós olharmos a reta R e a azul, são paralelas cortadas pela transversal U. E os ângulos x e 40 são alternos internos. Logo, eles são congruentes, têm a mesma medida. Logo, x é igual a 40 graus. E ele pede para a gente classificar. Isso aí é um ângulo agudo. Acabou. Próximo. Primeiramente, eu quero que você repare nos ângulos indicados pelas setas vermelhas, x e 120. São opostos pelo vértice. Logo, eles são de mesma medida. 2x é igual a 120, 2 que está multiplicando passa dividindo. 120 dividido por 2 é 60. Acabamos de encontrar o x. Agora, repara no ângulo y e 2x. Eles são correspondentes. Logo, eles têm a mesma medida. Portanto, y é igual a 2x. Como x vale 60, 2 vezes 60 é igual a y. E o y vale 120. Então, y é um ângulo obtuso, porque é 120. X é 60, é um ângulo agudo. Vamos para a questão de número 5. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 4x menos 10 e 6x menos 40, determine o valor de x. Nós sabemos que ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes. Em outras palavras, têm a mesma medida. Então, nós já podemos igualar essas duas equações. 4x menos 10 é igual a 6x menos 40. 10 está subtraindo, passa somando. 6x está somando, passa subtraindo. 4x menos 6x menos 2x. Menos 40 mais 10 menos 30. Multiplicamos os dois lados por menos 1 para que a variável fique positiva. E a gente fica com menos 1 vezes menos 2x, 2x. Menos 30 vezes menos 1, mais 30. 2 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 30 sobre 2. X é igual a 15 graus. Resolvemos o item A. Vamos para o item B. A medida desses dois ângulos. Bom, basta descobrir a medida de um, já que os dois são iguais, mas nós vamos tomar os dois caminhos para você ter uma noção de como que se produz esse tipo de cálculo. Primeiramente, vamos pegar o ângulo 4x menos 10, e onde tem x, nós vamos colocar o valor de x que nós encontramos, que é 15. 4 vezes 15 menos 10, 4 vezes 15 é 60, 60 menos 10, 50 graus. Se nós tivéssemos escolhido o ângulo 6x menos 40, como seria? Bastaria substituir o x pelo valor que a gente tinha encontrado no item A, que é 15. Ficaríamos com 6 vezes 15 menos 40. 6 vezes 15 é 90. 90 menos 40, 50 graus. Finalmente, o item C, a medida do ângulo complementar ao ângulo de medida x. Aqui ele está pedindo o complemento de x, tá ok? Tem gente que vai lá e dá o complemento do ângulo que a gente encontrou, que era 50. Mas não é o que o problema quer, e aqui a gente tem que dar exatamente o que o problema pede. Então vamos descobrir o complemento de x. O complemento de um ângulo é 90 menos o ângulo. Como x é 15, ficaria 90 menos 15. 90 menos 15, 75 graus. Com isso, nós encerramos a resolução da primeira semana do PET volume 3 do 8º ano de matemática. Aqui do lado vai aparecer uma playlist, que é a playlist do 8º ano, e um vídeo, que é o último vídeo que eu gravei, múltiplos e divisores. Aqui em cima vai aparecer a minha fotinha, clica nela, se inscreve no canal, passa aqui embaixo, deixa o seu like. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.